reunidos para poder aprender mais da palavra. Senhor Deus, nós te somos gratos por mais um dia de vida, por mais um momento, meu Senhor Deus, de estarmos aqui na tua presença, para podermos aprender mais de ti, para, meu Senhor Deus, podermos saber, ó Pai, de que a tua palavra nos ensina, meu Senhor Deus, sobre a justificação, sobre a fé em Cristo Jesus, e que a nossa salvação é baseada no sacrifício de Cristo, não é baseado nas nossas obras, mas somente na fé. Muito obrigado, ó Pai, por cada irmão, por cada irmã que aqui se encontra, que eles possam ter um bom entendimento da tua palavra, que eu também posso, tanto eu como o professor Luigi, meu Senhor Deus, ter discernimento e sabedoria para poder passar, meu Senhor Deus, essa aula, essa matéria, com sabedoria, com discernimento, meu Senhor Deus, com intrepidez. Que o Senhor nos ajude, meu Senhor Deus, que o seu Santo Espírito esteja com cada um de nós, tanto para aprendermos como para ensinar. Muito obrigado, meu Senhor Deus, te sou grato por essa classe, te sou grato por cada aluno, meu Senhor Deus, que se dispõe a aprender mais de ti, porque sei, meu Senhor Deus, que serão irmãos e irmãs com mais resiliência, meu Senhor Deus, conhecendo mais a tua palavra, terão mais condições, ó Pai, de enfrentar esse mundo, de enfrentar Satanás. Muito obrigado, meu Senhor Deus, por cada um deles. Aqueles que não puderam estar presentes, que o Senhor os esteja abençoando da mesma forma. Aqueles que forem se achegar, que o Senhor esteja os abençoando também. Muito obrigado, meu Senhor Deus, por tudo. Te agradecemos e oramos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, vamos lá, meus irmãos. Carta aos Romanos. Nós vamos ver ali, ó, o caminho da justificação. Nós vamos estudar Romanos 3, né, do capítulo 21 inteiro. Depois vamos já pegar o capítulo 4 e vamos estudar do versículo 1 até o versículo 25. Chegamos agora à doutrina da justificação, pela fé somente. Uma doutrina que provocou a mais séria controvérsia na história da igreja cristã. A controvérsia resultou na Reforma Protestante do século XVI, a qual teve como foco a causa material da doutrina da justificação. A controvérsia acarretou a seguinte questão simples: como poderia uma pessoa injusta sequer esperar apresentar-se diante do justo julgamento de Deus? Essa é uma questão para consideração eterna. A reforma não foi uma tempestade num copo de água, ou uma questão de argumentação imaginária. Então, a gente vê que a justificação, a doutrina da justificação, foi o cerne do rompimento ali, no qual, né, a gente sabe da história de João Calvino, né, que ele era um padre, ele era um monge, e através de Romanos, ele acaba se convertendo realmente ao verdadeiro cristianismo. E ele convivendo e vivendo essa atmosfera da Igreja Católica, na qual nós sabemos que a Igreja Católica, ela pratica a justificação através, né, das obras, através do batismo, né? João Calvino, ele ficou ali, sabe, pensando, ficou ali imaginando realmente o que seria isso. E através de Romanos, ele entendeu claramente que a justificação jamais poderia ser pelas obras, mas sim através da fé. E ali, sim, teve aquele rompimento entre a Igreja Católica, certo? E algumas pessoas que entenderam dessa mesma forma. Entenderam que a justificação, ela jamais poderia ser das obras, justamente porque, pelos escritos, tanto do Antigo Testamento, como do Novo Testamento. A justificação, principalmente na carta de Romanos, ela é óbvia, ela é clara, ela não tem subterfúgio, ela não tem para onde a gente fugir. Paulo, quando a gente lê a carta de Romanos, a gente tem um entendimento claro de que ele vai nos falar claramente de que nós somos salvos apenas pela fé em Cristo Jesus. E que obras, os sacramentos, batismo, circuncisão, isso não vai nos levar à salvação. Os judeus pensavam que só por eles serem descendentes de Abraão
e por eles serem circuncidados, eles já eram pessoas salvas. E Paulo vai falar aqui claramente que não, que isso, certo? Que esse tipo de coisas externas, isso não leva à salvação. Continuando, entretanto, em nossos dias, há poucos cristãos que conseguem, ao menos, definir o significado do termo justificação. Hoje em dia, a gente ainda vê cristãos ainda nessa dúvida sobre a justificação, certo? Nesse mesmo grupo nosso da classe, uma irmã pegou e falou, irmão Ronaldo, acho que foi até a irmã Edna, sabe? Eu fiquei assim, sabe, estagnada e meio perplexa de saber que realmente todos nós somos salvos apenas pela fé em Cristo Jesus. E que eu tenho que orar mais, eu tenho que levar mais a palavra de Deus para os meus, para que eles realmente possam entender esse significado, de que nós somos salvos pela fé. Porque quantas pessoas que nós conhecemos, irmãos, que acham que por ser uma pessoa boa, por ser uma pessoa que não pratica o mal, é salva. Quantas? Quantas pessoas no nosso meio acham isso? Quantas pessoas falam, mas para que vocês vão tanto na igreja? Para que orar? Para que ler a Bíblia? É só ser uma pessoa boa. Você sendo uma pessoa boa, não maltratando ninguém, não matando ninguém, não estrupando ninguém, você é salvo. Só que nós vemos aqui, através da palavra, que não é bem assim. Me desculpa a expressão, mas de gente boazinha, o inferno está cheio. Infelizmente, nenhuma pessoa vai ser salva, como nós já vimos, pela ignorância, e muito menos por ser uma pessoa boa. As pessoas são salvas pelo sangue de Cristo derramado. Elas são salvas por crer e ter fé realmente em Cristo Jesus. Não há uma outra maneira de sermos salvos. Continuando, Lutero insistia em que a justificação pela fé somente é o artigo pelo qual a igreja se mantém em pé ou cai. E se a igreja não o compreender bem, ela deixa de ser uma igreja autêntica. Esse era o pensamento de Martim Lutero. Certo? Ou seja, ele dava também e teve esse conhecimento através dessa carta de Romanos, justamente sobre isso. Que se nós não tivermos na nossa mente a clareza de como nós somos justificados, e se a igreja não tiver essa clareza, se ela tiver essa clareza, ela vai ficar de pé. Se ela não tiver, é uma igreja que vai cair. É uma igreja que não vai trazer salvação para os seus membros. Então, é muito importante, irmãos, cada um de nós termos essa consciência da justificação. Temos essa consciência de que somos justificados apenas pela fé. E essa justificação, ela vem desde lá do Éden até os dias de hoje. Ela não mudou, certo? Ela não teve outro plano, um plano A, um plano B. O plano de Deus sempre foi a justificação através do sacrifício de Cristo. Professor? Sim. Fazer um comentário até pertinente. Sim. Os irmãos que eu, na aula passada, até falei algo que conversa muito com esse tema, que foi, nunca na história teve uma pessoa que foi salva pelas obras. Nem Abraão, nem Moisés, nem Davi, ninguém. Nenhuma pessoa que está no céu foi salva pelas obras, por mérito próprio, não é verdade? Exatamente. Não existe a salvação, como o professor falou, por mérito próprio. Porque, como nós vimos, né, Deus ele está irado. Deus é um Deus irado contra o pecado. E como a própria carta nos diz, todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Certo? E se nós não entendemos essa justificação e que nós somos justificados pela fé em Cristo, o que nós vamos receber de Deus é nada mais, nada menos a sua ira. A partir do momento que nós entendemos essa justificação, a partir do momento que nós entendemos que nós somos salvos através do sacrifício de Cristo, certo? Deus deixa de estar irado conosco, que nós vamos ver aqui em seguida nessa mesma lição. Podemos prosseguir, meu querido. Como a justiça de Deus se revela?
A justiça de Deus. Deus age, irmãos, de acordo com sua natureza santa e justa. Por isso, a transgressão humana precisa ser punida. De Romanos 3:21 a 4:25, que nós vamos estudar, o apóstolo Paulo revela a maneira como a justiça de Deus foi aplicada a todos os que creem em Jesus. Primeiro, a justiça de Deus é fruto de sua promessa. A justiça de Deus, ela é fruto de sua promessa, ou seja, Deus prometeu essa justiça para cada um que crê em Cristo Jesus. Vejamos o versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Certo? Então, a gente vê claramente aqui que a lei, ela não vai nos dar a justificação. Se nós quisermos sermos salvos, quisermos sermos justificados simplesmente pela lei, obedecendo a lei, nós jamais seremos salvos. Porque nada mais, nada menos, tanto a lei como os profetas lá antigamente, eles professam justamente isso, a justiça de Deus. Em termos simples, irmãos, isso significa que a única retidão suficiente para que possamos comparecer diante de Deus é a retidão de Cristo. Somente a retidão de Cristo nos faz com que nós sejamos justificados e possamos comparecer na presença de Deus. A doutrina da justificação pela fé somente é a única forma teológica para afirmarmos que a justificação é somente por meio de Cristo, por meio de sua justiça que é recebida por fé. Aqui, Paulo fala sobre justificação. Ele não está falando sobre perdão. Perdão é outra coisa. Justificação é uma coisa, perdão é outra. E não está falando a respeito de uma declaração de Deus sobre o que ele encontra em nós, ou em nosso comportamento. Ele está falando a respeito de algo completamente diferente. Ele está falando, como está escrito no estudo, isso são boas novas. Podemos ser declarados justos por Deus enquanto ainda somos pecadores. Esse é o cerne do Evangelho. Ou seja, nós somos pecadores e quando nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso Salvador, nós somos justificados. Simplesmente quando nós pecamos, os nossos pecados, eles já estão perdoados, pois nós estamos debaixo da justificação de Cristo. Ou seja, quando nós pecamos, quando nós transgredimos a lei que nos mostra que nós somos pecadores, Deus já não vê mais a nós, mas sim vê o sacrifício de Cristo. Mas sim Deus vê a Cristo em vez de nós. Então, o importante justamente, né, da justificação é o sacrifício de Cristo. Cristo morreu para nos justificar. E isso nada mais é do que boas novas, ou seja, o Evangelho. Ou seja, o Evangelho que é uma pessoa que é Cristo Jesus. Então, nós temos a justificação através de uma promessa que Deus fez, tanto na lei quanto através dos profetas, que nós somos justificados através do sacrifício de Cristo. Segundo, a justiça de Deus é mediante a fé. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. Então, a gente vê que nós somos justificados mediante o que nós cremos em Cristo Jesus, ou seja, a fé que nós temos em Cristo Jesus, e não há distinção. Esse não há distinção, irmãos, que os irmãos tenham um conhecimento disso. Não é que todo mundo vai ter essa justificação e essa salvação. Paulo vai falar mais adiante, no capítulo 8 e 9, sobre predestinação e sobre eleição, certo? Eu sei que é um termo meio polêmico sobre isso, mas Paulo, ele vai esclarecer claramente sobre isso. E aqui Paulo ele já vem mencionando sobre esse tipo de coisa, certo? Que a nossa justificação é mediante a fé, e é mediante a fé em Cristo Jesus. E quando ele fala que não há distinção de raças, né? Todas as raças e nações vão ter pessoas salvas, vão ter pessoas que vão ser justificadas por Cristo, certo? Não é, certo? Nós não estamos aqui no universalismo, né? No universalismo, todas as pessoas são salvas, né? No frigir dos ovos,
todo mundo vai ser salvo e todo mundo vai para o céu, né? De asinha e de auréola na cabeça. Mas a realidade não é essa, certo? A realidade é outra. A justificação só é para aqueles que creem, para aqueles que têm fé em Cristo Jesus. A melhor definição de fé está lá em Hebreus 11:1, que diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Em outras palavras, a fé é o meio pelo qual a retidão de Cristo é aplicada a nós. Certo? Então, a fé é o meio pelo qual a retidão de Cristo é aplicada a nós. Se nós formos pensar lá, como o professor Luiz falou sobre Abraão, sobre Moisés, sobre Davi, né, todos eles creram através da fé, através do quê? Em Cristo Jesus. Só que nenhum deles viu isso acontecer. Mas mesmo assim, eles foram justificados justamente por eles terem crido na palavra de Deus. Nós vamos estudar aqui que Abraão creu e foi justificado. Ele creu em fé e foi justificado. Podemos seguir, meu querido. Eu coloquei um adendo aqui sobre Roma e a reforma. Roma diz que a causa instrumental da justificação, preste bem atenção nisso, irmãos. Roma diz que a causa instrumental da justificação é, em primeiro lugar, o batismo, e, em segundo lugar, o sacramento da penitência, ou seja, obras. Se alguém perde a sua justificação por causa de um pecado mortal, essa pessoa pode tê-la restaurada por meio do sacramento da penitência, o que inclui produzir obras de satisfação. Então, a igreja, quando eu coloco Roma aqui, a Igreja Católica, Apostólica Romana, eles creem piamente nisso. Que se uma pessoa pecou, se uma pessoa transgrediu a lei de Deus, ela simplesmente faz uma penitência ou faz um ato de obra e a sua justificação é recebida. Só que nós vemos claramente através não só da carta de Paulo aos Romanos, mas na Bíblia inteira, que não é assim que funciona, não é assim que Deus vê esse tipo de coisa. No século XVI, Roma declarou que os sacramentos são os meios pelos quais uma pessoa se torna justa. Mas os reformadores diziam que a causa instrumental da nossa justificação não são os sacramentos. A fé é o único instrumento mediante o qual a pessoa é ligada a Cristo e recebe a sua justificação. Então, justamente, o cerne da discussão entre a Igreja Romana e os protestantes daquela época, né, as pessoas ali que, os reformadores, né, a discussão, né, o que eles tinham de diferença é justamente isso. A Igreja Católica apostava tudo nas obras e os reformadores apostavam tudo que na fé em Cristo Jesus. E isso, né, nós também apostamos, porque é através disso realmente que nós somos salvos. Não pelas obras, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Através disso nós somos, né, nós somos salvos e nós somos justificados. Prosseguindo no verso 23, diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então a gente vê que não existe nenhuma pessoa que não pecou, né? E Paulo vai falar que todos estão destituídos da glória de Deus. E ele vai seguir ali: a justiça de Deus é gratuita pelo mérito de Cristo. Continuando no versículo 24, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos justificados pela graça e não pelas obras. Nós somos justificados pela obra de Cristo, que nos deu graciosamente a justificação. Quando a gente vê algumas outras igrejas, até no meio evangélico, a gente vê que muitas igrejas também entram nessa mesma vibe de fazer obras, né? De dar doações, de fazer isso ou fazer aquilo para poder obter a salvação, para poder obter a justificação.
Mas Paulo, irmãos, ele vai ser bem enfático, né, nesse assunto, principalmente nesses 2 capítulos, sobre a justificação, que nós não somos justificados por esse sacramento da penitência, das obras. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Aqui Paulo diz que todos podem ser justificados pela graça de Deus. Tá? Então, nós somos justificados não pelas obras, mas sim pela graça, né, que Deus nos concede através de Cristo Jesus. Podemos prosseguir, meu irmão. Os irmãos estão conseguindo acompanhar? Alguma dúvida? Até aqui tudo bem? Joinha, irmã Sueli, irmã Hélio, irmão Marcos, irmã Miriam, Regina, Edna, está tudo certinho? Então vamos continuar. Deus, né, versículo 25 e 26 diz assim: Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Certo? Então a gente vê aqui, irmãos, a morte de Jesus, né, presta bem atenção, a morte de Jesus reconciliou a justiça julgadora e a justiça redentora de Deus. De acordo com Paulo, o sistema sacrificial do Antigo Testamento, lembra lá do sacrifício que todo judeu tinha que fazer pelo menos uma vez por ano? Levar um cordeiro, sem mácula, sem nada, para ser sacrificado, para que os pecados dele fossem perdoados. Certo? É nisso aqui que Paulo está falando. Nesse caso, seria lá o dia da expiação, o dia do perdão, onde todo judeu tinha que levar algum animal puro, sem mancha, sem defeito, para ser sacrificado. Esse sacrifício, irmãos, era temporário e insuficiente para pagar por inteiro o preço pelos pecados de Israel. E ainda mais, no caso dos gentios que não tinham acesso ao sistema sacrificial veterotestamentário como os judeus. Então a gente vê que naquela época as pessoas elas tinham, vamos dizer, entre aspas, os seus pecados perdoados, justificados pelo sacrifício de um animal. Correto? Só que o que acontece? Esse animal, ele não era suficientemente, né, capaz de limpar as pessoas de todos os seus pecados, definitivamente. Então, ano a ano, eles tinham que ir até Jerusalém, eles tinham que ir até o templo para poder fazer esse sacrifício. Certo? Agora, imagina como que era a justificação dos gentios se eles não tinham a lei. No entanto, isso estava de acordo com o plano divino. O sacrifício da antiga aliança simplesmente prenunciavam, veja bem, irmãos, prenunciavam a obra reconciliadora plena e final realizada por Jesus. Portanto, Deus podia olhar para o além do sistema veterotestamentário e ver a cruz. Em outras palavras, o perdão completo do antigo Israel dependia do sacrifício vindouro de Cristo. Independentemente daqueles sacrifícios ou não, certo? Eles dependiam diretamente do sacrifício de Cristo, vindouro de Cristo, certo? Então, mesmo aquelas pessoas que levavam os seus animais, e esses animais não tinham condições de manter essas pessoas livres, né, do pecado, eles tinham que sacrificar novamente. Mas isso era um prenúncio realmente do que viria. Quando Jesus Cristo veio, o que aconteceu? Ele morreu na cruz, ele ressuscitou, e essa morte e essa ressurreição de Cristo vale pela eternidade. Então, todos aqueles que agora creem em Cristo, eles são salvos através do sacrifício. E você não tem necessidade de refazer essa salvação, de refazer esse sacrifício.
né, de a gente pensar novamente, eu vou ter que todo ano, por exemplo, aceitar a Cristo Jesus como meu Salvador. Não há mais necessidade. Você aceitou a Cristo Jesus de uma única só vez, você recebeu o Espírito Santo, você já é justificado e você já tem a salvação. E mais, os nossos pecados, eles já estão perdoados, tanto os pecados passados, presentes e futuros, certo? Diferentemente desse sistema sacrificial ali do Antigo Testamento. Aqui se encontra o último contraste do capítulo 3, 21, 26, o aspecto julgador da justiça divina, debaixo da antiga aliança, pelo qual os pecados de Israel não eram plenamente perdoados. Encontra seu equivalente no aspecto redentor da justiça de Deus na cruz, na qual o pecado é plenamente perdoado. Deste modo, a morte de Jesus mostra que Deus é justo, ou seja, ele mostra a sua justiça julgadora e justificador, a sua justiça redentora. Então, quando nós lemos aqui no versículo 25, 26, em sua tolerância havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos ali do povo de Israel, porque quando Jesus Cristo veio e se sacrificou e morreu na cruz e ressuscitou, certo? O sacrifício que eles tinham feito ali com animais, eles ficaram completos devido ao sacrifício de Cristo. Os irmãos estão conseguindo acompanhar e entender esse tipo de coisa? Sim ou não? Irmão Hélio? Tá? Por quê, irmãos? Porque ali o sacrifício de animais, sabe? Embora ali eles tivessem um certo valor, realmente eles tinham que fazer esse tipo de coisa, eles não eram capazes realmente de libertá-los do pecado de uma forma definitiva. Quando Jesus Cristo veio e se sacrificou e morreu na cruz, todos aqueles sacrifícios que eles fizeram com animais, eles foram validados. Daí sim, eles receberam o perdão dos pecados de uma forma integral, de uma forma íntegra, de uma forma completa. Assim como Moisés, assim como Abraão. Abraão sempre estava ali, né, sacrificando animais, né, para satisfazer a ira de Deus. Só que mesmo o sacrifício ali de Abraão, certo? Ele não foi completo. Ele só foi completo com a morte de Cristo. Ok? Nós temos ali, propiciação significa satisfazer a exigência da justiça. Né? Então, com a morte de Cristo, né, Deus ele se sentiu satisfeito com aquela morte, com aquele sacrifício. E a morte de Cristo foi o suficientemente para que todos fossem justificados. Tanto os do Antigo Testamento, tanto antes de Cristo, como agora depois de Cristo. Isso numa única vez. Jesus Cristo não vai precisar voltar aqui para se sacrificar, para morrer de novo na cruz, não. Agora, Jesus Cristo, quando voltar, vai voltar em glória, né, para assumir o seu reinado aqui nesse mundo. Então, todos aqueles que recebem a Cristo como Salvador são justificados justamente por esse sacrifício. No verso 27 e 28 diz assim: onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Esses versículos, irmãos, eles ressaltam que o orgulhar-se do legalismo individual é algo contrário à justificação pela fé. De acordo com essa leitura, Paulo resume a argumentação de que nenhum indivíduo, veja bem, nenhum indivíduo pode se orgulhar diante de Deus pela obediência à lei e a Moisés, pois ninguém jamais é capaz de seguir a lei com tamanha perfeição para ser aceito por Deus no dia do juízo. Nenhum homem foi capaz, a não ser Cristo, que fez tudo o que o Pai queria, e aqui sim, ele, como um representante de homem, ele sim, certo? Ele obedeceu completamente a lei sem pecado. Agora,
nenhum de nós, né, conseguimos realmente obedecer à lei de tal forma que a lei possa nos salvar. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos do sacrifício de Cristo em nossas vidas para que nós possamos ser justificados pelo Pai. Podemos seguir, meu irmão. Os versículos 27 e 28 acrescentam ao argumento de Paulo mais um detalhe essencial. A lei em si incita o orgulho individual diante de Deus e dos outros. Antes é somente pela fé em Cristo que a pessoa pode ser justificada diante de Deus. Toda vez que nós, achamos que nós podemos, através da lei, ser justificada, na verdade, nós estamos incitando o nosso orgulho individual. Porque, na realidade, nenhum de nós é capaz de dizer, eu não pequei. Eu sigo a lei direitinho, tintim por tintim. Nenhum de nós somos capazes de falar isso. Então, quando nós temos essa pretensão de falar que nós somos justificados pela lei, porque eu obedeço a lei direitinho, nós estamos simplesmente dando espaço para o orgulho. Porque, na realidade, a nossa justificação mediante a Deus, diante de Deus, é somente através de Cristo Jesus. Quarto, a justiça de Deus é etnicamente universal, ou seja, a justiça de Deus, ela engloba todas as nações e todas as raças, ou seja, ela é universal. Olha o que diz o texto. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Em 3, 29 e 30, Paulo argumenta o monoteísmo. Significa que o único Deus verdadeiro está unindo toda a humanidade, judeus circuncidados e gentios incircuncidados, com base na justificação pela fé em Cristo. Então, os judeus ali daquela época, eles tinham esse orgulho, de achar que somente eles conseguiriam a salvação, que somente eles eram justificados, por Deus. Por quê? Porque eles eram descendentes de Abraão, porque eles eram possuidores da lei, certo? E aqui Paulo vem falar claramente que não, que Deus, ele é Deus tanto de judeus como de gentios, tanto de circuncisos como de não circuncisos. Por quê? Porque quando Jesus veio a esse mundo, certo? Ele salvou tanto judeus como não judeus. Salvou tanto os judeus quanto os gentios. Em outras palavras, para Paulo, a justificação pela fé é arraigada no monoteísmo. Ou seja, nós sabemos que monoteísmo é a gente adorar apenas um Deus, certo? E para a gente ter essa salvação, essa justificação, nós temos apenas um Deus, o nosso Deus, que garante toda a nossa justificação através de Cristo Jesus. Daí Paulo prossegue aqui no versículo 31. Anulamos então a lei, que se chama nomos pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Certo? Então a gente vê aqui parece uma controvérsia, de Paulo. Anulamos então a lei pela fé? Ou seja, a lei ela não significa nada? Daí Paulo vai falar, de maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Certo? É uma coisa, muitas vezes, na nossa cabeça, meio difícil de entender. Certo? Porque Paulo ele vai falar que a lei não salva, correto? A gente vê isso. Depois ele vai falar assim, então nós deixamos a lei de lado? Não, ele vai falar que não. Porque a lei ela vai nos ajudar realmente a nos mantermos na fé. A lei vai nos ajudar com que nós não venhamos a pecar. Certo? Esse versículo gerou 4 interpretações principais, que eu vou falar aqui para os irmãos, 4 interpretações. A primeira, a perspectiva mais tradicional sobre Paulo
considera problemática essa declaração de que a fé confirma a lei de Moisés. Até agora, em Romanos, o apóstolo não disse praticamente nada favorável a respeito da Torá. E então, de repente, parece afirmar que a fé confirma a lei. Como isso é possível? De acordo com essa perspectiva, Paulo está se referindo à lei de Moisés em si, mas sim à intenção ou os comandos da Torá. Certo? A segunda perspectiva diz, de acordo com outro ponto de vista tradicional, Paulo não faz um comentário positivo sobre a lei. Antes, diz que o propósito da Torá é estritamente negativo. E realmente, a Torá, o livro das leis, ela é negativa, porque ele vai mostrar, né, o que é mais ruim da pessoa. A lei, ela vai na verdade, mostrar o nosso pecado, né, quando nós transgredimos a lei. Deixar toda a humanidade aquém da justiça de Deus, e desse modo conduzir todos ao Evangelho. Essa ideia também é plausível. Terceira, a nova perspectiva argumenta que nomos, que é a lei de Moisés, em todo o texto de 3, 27 e 31, em que Paulo critica não a lei, mas sim o uso indevido dela, pelo qual os sinais judaicos da aliança são empregados para marginalizar os gentios em seu relacionamento com Deus. Essa perspectiva é equivocada, pois não reconhece que Paulo usa nomos com mais de um sentido nesses versículos, e que em 3, 27 e 28, ele ataca o orgulho individual diante de Deus, e não o exclusivismo nacional. Certo? Aqui Paulo quando fala assim que Paulo ataca o orgulho, justamente o orgulho dos judeus, que eles achavam que eles tinham esse exclusivismo da salvação e da justificação. E Paulo vai falar que não, certo? Porque como eles queriam e achavam que eles eram salvos pela lei, Paulo vai falar claramente que não, que eles não eram salvos pela lei, que eles eram salvos pela graça, que eles eram salvos pela fé em Cristo Jesus. Então, Paulo vai falar que nada mais, nada menos, isso é o orgulho dos judeus. A quarta perspectiva, acerca de 3:31, se reflete em uma nova sugestão de tradução. Anulamos, então, a lei, presta bem atenção, irmãos, anulamos, então, a lei, ou seja, a antiga aliança, nomos, pela fé, daí Paulo vai dizer, de maneira nenhuma, está implícita que a fé não precisou anular a antiga aliança, nomos. Pelo contrário, confirmamos a lei, a antiga aliança, nomos. Aqui, nomos significa aliança, e como em 3:27, Paulo usa nomos num paralelismo antitético, contrário e com um duplo significado. Então, irmãos, o versículo 31a diz assim, não anulamos a antiga aliança, nomos, pela fé. Está implícito que a própria lei de Moisés fez isso ao incitar o pecado. Antes, confirmamos a nova aliança, nomos, pela fé. No frigir dos ovos de tudo isso aqui que nós lemos, certo? Paulo vai dizer claramente que a lei, ela não vai ser anulada. A lei nos serve justamente para nos mostrar o nosso pecado, certo? Só que no mesmo ponto e no mesmo modo de dizer, Paulo vai falar para os judeus que eles não são salvos pela lei, que eles vão ser salvos pela fé em Cristo Jesus, certo? Mas para nós que somos gentios, que não possuímos a lei, que não temos, naquela época, eles não tinham entendimento da lei, eles não tinham a Torá, certo? A lei para eles não influenciava na sua salvação, mas sim a fé que eles tinham em Cristo Jesus. Mais adiante, Paulo vai falar claramente sobre isso, dando, vamos dizer, uma explicação mais correta e mais clara justamente sobre isso, de que a lei, ela jamais vai ser extinta, porque é justamente a lei que nos aponta a nossa transgressão, que é a lei que nos aponta o nosso pecado. Certo? Então, nós temos a lei que ela não vai nos dar a salvação, mas ela vai nos dar um parâmetro pelo qual
através da fé, nós somos salvos. Certo? Então, a lei, ela vai nos mostrar justamente isso. Que o que importa, né, na realidade, é a fé em Cristo Jesus. E que a lei, ela vai estar ali nos mostrando e nos apontando o pecado de cada um de nós. Professor, Oi, pode falar. eu estou acompanhando os comentários aqui dos irmãos, eles Sim. estão com um pouco de dúvida. Aí, se os irmãos quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade aqui. Irmãos, eu não consigo ler os comentários, sou o irmão Lude, mas os irmãos podem levantar a mãozinha aí e perguntar. É um tema realmente bem complexo, assim, é normal, viu, irmãos? Então a gente está aqui para isso, para poder responder. Então, fiquem à Pode vontade perguntar, para perguntar, levantando a mão aqui, ou ligando o áudio, fiquem à vontade mesmo. A Ana Lúcia, ela levantou a mão, fica à vontade, Ana Lúcia, para perguntar. Pode abrir o microfone e perguntar, Ana. Olha, eu não tenho nem o que perguntar, porque, sinceramente, eu não entendi nada. Então, tá ótimo. Eu acho que pode passar para o outro, não sei se isso é relevante ou não, mas eu estou nesse termo aí, primeiro, segundo, terceiro, quarto, gente... Estou surfando em onda aqui, não entendi nada. Então, é que esses 4 pontos que o professor ele apresentou aqui são 4 perspectivas que existem sobre esse tema, para mostrar quão complexo que ele é. Ele é muito discutido academicamente, assim, né? Então, em resumo, o que a gente pode perceber aqui, para sintetizar e deixar mais compreensível esse tema. A visão principal desse tema, que os irmãos devem se voltar, é mais do último ponto e dos 2 primeiros. Esse terceiro ponto aqui, que ele é bem complicado, ele é uma verdadeira, assim, permita-me o termo, uma heresia que surgiu no século XX, entendeu? Então, é algo que a gente não deve olhar e falar, nossa, isso daqui eu vou buscar entender porque pode fazer parte da minha fé. Não, essa nova perspectiva em Paulo é um tema muito debatido também, e é uma heresia, em resumo. É uma coisa que vai contra todo o ensinamento da palavra de Deus, enfim. O que devemos entender, irmãos, assim, em resumo? A justificação é a crença pura de que as nossas mãos nada podem fazer para sermos salvos, entendeu? E Paulo, ele está na carta de Romanos e na carta aos Gálatas também ele faz isso, em todas as suas cartas, ele trata disso, de que somente o sacrifício de Cristo tem poder para nos salvar, entendeu? É isso, em resumo. Mas é complicado mesmo, é um tema complexo. Não, eu acho que assim, até explicar o que estava aqui, até o capítulo, o versículo 31, e o que o irmão Ronaldo estava explicando, tudo bem. Eu acho que essa página aí, eu vou fazer de conta para mim que não aconteceu e vamos para o próximo, porque isso não é relevante. O que é relevante é que a nossa justificação é da fé em Cristo. Agora, se tem homo, se não tem homo, se tem homo, se não tem... É que aqui a gente... Sabe, irmão, eu particularmente, eu fiquei meio indeciso de colocar isso daqui ou não, porque eu sabia que isso ia gerar uma certa dúvida. É porque trata até um pouco de exegese, né? Fala do grego. É realmente muito comprida e muito complexa. Eu não quis aprofundar muito nisso, porque se eu for aprofundar muito nessas 4 perspectivas, a gente ia levar muito tempo, tanto é que praticamente eu mais li do que expliquei as perspectivas disso daqui. Como o professor Luiz falou, em síntese, o que essas leis aqui, o que essas perspectivas vão mostrar, e que tanto a irmã Ana como os demais irmãos têm que entender, é justamente isso. Quando a gente fala sobre, como a irmã falou, eu não sei o que é nomos daqui, nomos dali, nomos significa aliança, certo? Então, a gente, lá no Antigo Testamento, tinha uma aliança, né? Aliança através das leis, da lei que foi dada por Moisés, uma aliança que é a aliança mosaica, que era as leis, certo? E os judeus, só para sintetizar, os judeus se apoiavam nessas leis para serem salvos, certo?
Então, para resumir todas essas 4 perspectivas, os judeus eles se apoiavam nessa lei para ser salvo. Daí Paulo vem e fala assim, olha, essa lei aqui, você não vai ser salvo por essa lei. Você vai ser salvo apenas pelo sacrifício de Cristo, tanto judeus quanto não judeus, né? Então, o resumo desse apanhado aqui de perspectivas, irmãos, é justamente isso, certo? Mas como o irmão falou, por exemplo, a terceira opção aqui, ela é para ser excluída realmente. Ela não tem perspectiva para nós. Agora, as demais, elas ainda já se encaixam, certo? Mas, resumindo isso daqui, certo? Paulo está falando, olha, a lei não salva ninguém. Quem vai salvar, quem vai justificar é somente Jesus Cristo. Porque quando Paulo, a gente tem que ter a perspectiva, irmãos, quando Paulo manda essa carta lá para Roma, ali havia uma igreja, como nós já falamos sobre isso, mas essa igreja, certo? Elas eram uma igreja que estava em discórdia. Só para os irmãos entenderem. A gente vai chegar nisso, mas elas estavam em discórdia, porque ali existia dentro dessa igreja judeus e existia gentios, certo? Então, os judeus, eles queriam colocar dentro da salvação, né, cristológica a lei. E os gentios falavam, não, isso daí não há necessidade. Somente Jesus Cristo salva. Então, havia um atrito nesse tipo de coisa. Por isso que Paulo, quando manda a carta para Roma, ele aborda isso daí, dizendo, olha, a justificação é somente pela fé. E nós vamos ver em seguida aqui, pode prosseguir, meu irmão, nós vamos ver em seguida aqui que ele vai colocar aqui o pai Abraão e depois vai colocar Daniel, justamente para justificar tudo que ele falou até agora o momento, que é sobre a lei. Então a gente vê aqui, Abraão é a justificação de Deus. Certo? Então a gente vê aqui, ó, nessa seção de sua epístola, Paulo vai explorar o seu argumento mais importante para provar a sua tese. Aquela tese que nós vimos ali, daqueles 4 parênteses ali, essa aqui agora ele vai explicar de uma forma que os irmãos vão poder entender. Ele não faz mediante uma exposição abstrata e doutrina, mas por meio de um exame histórico. Então, Paulo volta lá no Antigo Testamento, a pessoa de Abraão, que era reconhecido pelos judeus como o pai de todos os judeus. Paulo olha para Abraão como o supremo exemplo e como uma pessoa que é justificada pela fé e não pelas obras. Porque os judeus tinham o pai Abraão como ápice e achava que Abraão tinha sido justificado, né, pela lei. Mas daí Paulo vai tirar toda essa dúvida, né, e esse pensamento ali dos judeus. A justificação pela fé glorifica a Deus, daí Paulo continua. Capítulo 4, versículo 1 e 2. Abraão creu em Deus. Portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Está vendo? Paulo começa a falar, porque ali, para os judeus praticamente. Portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Não se esquecendo que Paulo também era um judeu e tinha Abraão como pai. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, né, que seria nomos lá que nós falamos, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Abraão não poderia gloriar-se porque não foi justificado pelas obras, assim como nós também não. Ok, meus irmãos? Então a gente vê Paulo dissertando sobre isso, né? Pois ele continua aqui. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Olha o que Paulo vai dizer. Que diz a Escritura? O que diz ali na Escritura, ali no Antigo Testamento? Ali quando Deus chama Abraão, né, para formar uma nação. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Aqui Paulo cita uma afirmação encontrada lá em Gênesis 15. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão.
Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Então, Paulo vai dissertar sobre esse tipo de coisa. Eu só vou ler para os irmãos aqui, deixa eu só abrir aqui a minha Bíblia aqui, só para os irmãos entenderem o que foi falado ali desde o começo 1, aqui em Gênesis 15. Só para os irmãos terem uma adoção clara do que Deus falou. Às vezes só um versículo não ajuda os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. Eu vou ler do versículo 1 em diante. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão, em uma visão, ele lhes disse: não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo, e sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adianta todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me desse filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho e será seu herdeiro. Em seguida, levou Abraão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Daí, Abraão fala. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Isso está ali, né, em Gênesis, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 15, onde Paulo leva os judeus lá para esse capítulo, lá para esse pensamento. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Né? Só para mostrar para os judeus que eles não são salvos pela lei, mas sim pela fé. E pela fé no quê? Da justificação de Cristo. Prosseguindo, meu irmão. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Deixa eu só abrir aqui, isso. Mas como dívida. Aqui Paulo argumenta, irmãos, que se Abraão houvesse prestado a Deus um serviço religioso exemplar, Deus teria a obrigação de remunerá-lo com a salvação. Mas o apóstolo afirma que, muito pelo contrário, Abraão não prestou serviço nenhum, antes foi considerado justo pelo simples fato de crer na promessa divina, de fazer dele uma grande nação. Foi por isso que, né, Abraão foi considerado justo. Foi por isso que Abraão foi justificado, porque ele creu na palavra de Deus. Ninguém, nem mesmo Abraão, teve uma vida correta o bastante para sujeitar Deus à obrigação de salvá-lo. Ou seja, se, por exemplo, Abraão, ele realmente fosse uma pessoa no qual Deus devesse alguma coisa para ele, tudo bem, ele poderia cobrar a sua salvação. Mas eu pergunto para os irmãos, Deus, por um acaso, ele é devedor a alguma pessoa? Deus não deve nada a ninguém, meus irmãos. Certo? Nós é que devemos a Deus. E é justamente isso. Esse versículo 4 fala claramente, ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. No verso 5 ele vai falar, todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditado como justiça. Traduzindo, a gente podia falar, todavia, aquele que não pratica obras, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditado como justiça. Certo? Então, as nossas obras, elas, na presença de Deus, ela não vai valer absolutamente nada. Somente a fé, né? Somente a fé em Cristo é que nos vai trazer a justiça de Deus nas nossas vidas. Obras, né? Bom comportamento, esse tipo de coisa, ela é necessário para cada um de nós crentes. Mas isso vai mostrar a fé que nós temos em Cristo Jesus.
Porque muitas vezes, quando as pessoas leem esse tipo de coisa, certo? Acham que, certo? Aquele tipo do crente que só fica sentado e satisfeito e salvo. E não é assim que funciona, certo? As obras, né? Ela vai, sim, nos mostrar a fé que nós temos em Cristo Jesus, né? O praticar obras, ela é interessante justamente por isso, para que a gente possa realmente demonstrar a fé que nós temos em Cristo. Aqui nós temos aqui o simul justus et peccator, ou seja, simultaneamente justo e pecadores, né? Ou seja, nós somos justificados, mas ainda nós somos pecadores, né? A irmã Lúcia conseguiu entender mais ou menos agora, irmã? Essa parte deu para dar uma entendida melhor? Eu vou entender que sim. Então, vamos continuar aqui, ó. Desculpa, Ronaldo. Não, eu estou entendendo tudo até agora, eu só não entendi aquela parte do slide. Mas aquele lá eu já esqueci, entendeu? Deixa para lá, faz de conta que na minha vida não aconteceu, porque o que é mais importante até agora eu estou entendendo. Só aquele slide. Das perspectivas. Né? Que não aconteceu na minha vida, mas está ótimo. A parte das perspectivas, irmãos, em resumo, é uma curiosidade. Vamos colocar assim, não é essencial para entender a aula, não é verdade? É um assunto um pouco mais aprofundado e, assim, é um gostinho do que vocês encontrarão aprofundando os estudos, lendo livros mais acadêmicos, enfim. Mas, assim, não é essencial para a compreensão da aula, em resumo. É isso aí. Então, vamos continuar. Bem-aventurados. Paulo, então, afirma seu argumento a partir de Davi, né? Vê que Paulo está buscando Abraão, né? Que ele era muito benquisto pelos judeus, né? Ele era o pai ali dos judeus. Agora ele pega quem? Davi, que Davi também era benquisto pelos judeus, era um símbolo ali para os judeus. Tanto é que quando os judeus estavam esperando o Messias, eles queriam que viesse, né, como se fosse Davi, com o rei de armas, para poder libertá-los do jugo, né, da opressão romana. Certo? Então, eles tinham um apreço muito grande por Davi. Então, Paulo coloca Davi na jogada também. Paulo, então, afirma seu argumento a partir de Davi. Assim, também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Qualquer pessoa que desafia a sola fide, ou seja, somente a fé, não pode fazê-lo e legitimamente continuar sendo considerado evangélico. Certo? Então, é uma coisa muito séria a gente não levar isso em consideração profunda, de que realmente somos justificados pela fé. Nós vemos aqui Paulo colocando Davi, né? E Davi falando claramente, também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Agora, os irmãos, façam uma retrospectiva da vida de Davi. Quem foi Davi? O que Davi fez, né? Embora Davi cometesse todas aquelas atrocidades, todos aqueles pecados, né? Ali com Batseba, com Urias, com tudo aquilo que ele fez, né? Ele teve um adultério com Batseba, ele mandou assassinar Urias, e mesmo assim ele declara isso. Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Certo? Ou seja, mesmo com todo esse pecado, mesmo com todo esse agravante que Davi tinha, né? Pela fé, Davi creu. E através dessa crença, através desse ato de Davi, de crer realmente e ter fé, isso lhe foi imputado como justiça. E a gente pode imaginar o quanto, né, de pecado Davi cometeu, quantas coisas ele cometeu e mesmo assim lhe foi imputado a justiça, e a justiça de Cristo. Então, a gente vê o quanto é importante a gente ter essa mentalidade da justificação somente pela fé. Essa é a razão porque Paulo cita Davi.
Bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Certo? Davi era uma das pessoas que o pecado, ou seja, que Deus poderia ter imputado o pecado nele, certo? Mas, por ser Davi uma pessoa que ele cometia erros, mas ele tinha fé e ele pedia perdão, né, dos seus pecados, e esse perdão Deus considerava que era um perdão sincero, certo? Ele era justificado através da sua fé, da fé que ele tinha, certo? Mas a gente vê o quanto Davi também sofreu. Embora ele fosse justificado, embora ele tinha a justificação de Cristo, as consequências do seu pecado, ele teve que sofrer. Ele teve que levar até o fim. E os irmãos que conhecem a história de Davi sabem o quanto Davi sofreu. Ele ora para nós e vê a Cristo. É assim que Deus via Davi. Deus entendia e conhecia todos os pecados ali de Davi, mas quando ele olhava para Davi, ele não via Davi, mas ele via quem? A Jesus Cristo, através da fé que Davi tinha. Os irmãos conseguem, né, entender isso? Lá no Antigo Testamento, Cristo estava ali fazendo a mesma coisa que faz hoje, ou seja, imputando a justiça nas pessoas, através da fé que essas pessoas tinham. Então, quando as pessoas falarem para os irmãos que existem duas formas de salvação, uma forma de salvação lá no Antigo Testamento e uma salvação aqui no Novo Testamento, os irmãos já vão poder refutar esse tipo de coisa, que a salvação sempre foi através do sacrifício de Cristo. A justificação sempre foi através do sacrifício de Cristo. Ok? Pode prosseguir, meu querido. A justificação pela fé é anterior à lei. Então, Paulo prossegue. Paulo vai falar agora, né, de que a justificação ela foi bem antes da lei. Porque os judeus tinham essa mania de falar que Abraão foi justificado pela lei. Mas a lei nem existia na época de Abraão. Né? Circuncisão. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Verso 9. Paulo volta novamente a Abraão. Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Paulo faz a pergunta. Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Então, os judeus, eles colocavam Abraão, né, como realmente o pai deles, e colocava que Abraão, ele foi justificado através da lei, mas a gente vê que não. Nem a circuncisão veio depois que Abraão creu, e depois que ele foi justificado por Deus. O sinal do pacto, ou seja, a circuncisão, não foi a base da justificação de Abraão, mas sim a justiça de Cristo imputada a ele. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem. Os irmãos conseguem ligar esse tipo de coisa? Abraão, quando Deus o chamou, certo? Ele creu e foi justificado, correto? Certo? E isso foi bem antes da lei e bem antes da circuncisão. Então, Paulo quer mostrar aqui, tanto a lei como a circuncisão não foi o motivo pelo qual Abraão foi justificado. Ele foi justificado simplesmente porque ele teve fé. Certo? Então, tanto a lei como a circuncisão, pelo qual os judeus, né, tinham esse critério de julgar e de falar, tudo isso veio por terra com Paulo. Porque Paulo fala claramente, olha, Abraão,
ele não foi justificado pela lei, que a lei veio depois de Abraão. Ele também não foi justificado pela circuncisão. Por quê? Porque a circuncisão veio depois, certo? Depois que ele creu e foi justificado. É isso que o batismo tem em comum com a circuncisão. Ambos são sinal e ambos são selo. Nos dias de hoje, né, nós somos salvos pela fé em Cristo. Nós temos o batismo. Nós temos o batismo nas águas e temos o primeiro batismo, que é o batismo com o Espírito Santo. Esse batismo com o Espírito Santo é o selo que nos sela e nos justifica. Ou seja, nós somos selados, nós somos separados para Deus. Mas uma coisa que nós devemos entender também, que os sacramentos que nós fazemos, tanto o batismo como ceia do Senhor, irmãos, isso não salva ninguém. Uma pessoa, irmãos, deixa eu perguntar para os irmãos, uma pessoa que frequenta a igreja, que foi batizada e que frequenta a ceia do Senhor, ela pode ir para o inferno? Sim ou não? O que os irmãos acham? Eu acho que sim. Por que, irmão Marcos? Por tudo que a gente está estudando até agora, né, que é a fé mediante a Jesus, a obra, e tem até uma passagem na Bíblia que fala, né, naqueles dias muitos dirão, né, em teu nome profetizei, expulsei demônio, tomei a ceia, e Jesus vai falar, apartai de mim, porque eu não vos conheço. Esse conhecer no grego tem um negócio de intimidade, né? Então, eu acho que é só a intimidade mesmo com Cristo, andar com Ele, crer na obra dele, que isso dá a salvação. Exatamente, o Marcos foi perfeito nisso. Às vezes, a gente tem essa mentalidade de que a gente é batizado, a gente frequenta os sacramentos, a ceia do Senhor, certo? E a pessoa é salva. Era a mesma coisa que os judeus ali da época falavam. Olha, eu tenho a lei, eu sou circuncidado, eu sou filho de Abraão, eu sou descendente de Abraão, então eu sou salvo. E Paulo vai falar claramente que isso não importa absolutamente nada e não significa nada se a pessoa não tiver fé. Então, nos dias de hoje, né, uma pessoa batizada, uma pessoa que frequenta a ceia do Senhor, que frequenta a igreja, mas se ela não teve uma confissão de fé e não realmente aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e não foi justificado, ela não é uma pessoa salva. Certo? E como o irmão Marcos falou, realmente, infelizmente, dentro da própria igreja haverá muitas pessoas que estão ali, certo? Ou elas estão se enganando a si próprias ou estão querendo enganar, certo? Porque, como o irmão Marcos falou, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço, certo? Então, irmãos, a salvação, o que a gente está estudando nessa aula, a gente tem que mentalizar e entender bem claramente. As pessoas, qualquer um de nós, de Abraão, de Adão e Eva, até hoje, as pessoas só são salvas mediante a fé em Cristo Jesus. Não existe uma outra forma. Estava conversando com uma pessoa, né? E ela falou assim, eu creio em Jesus. Jesus foi uma pessoa boa, né? Aí eu te falo, não, isso aí... Porque muitos acreditam que ele é o 13º profeta, que ele é um profeta, que ele é... Mas não crê na obra salvadora dele, né? Tem que crer no sacrifício, que ele... É o credo nosso, né? Que ele morreu pelo nosso pecado. A cruz era para ser minha, para ser tua, né? Crer em Jesus, que ele é um mestre, uma pessoa boa, isso é fácil, mas crer que ele é verdadeiramente filho de Deus, né? E ele que nos une a Deus. Exatamente. Se a gente for ver, o diabo e os seus anjos, ele crê em Deus. Ele crê e ainda treme. Mas só que tem uma coisa, ele não obedece, certo? Nós temos que crer em Deus
nós temos que, quando nós somos justificados por Deus, nós temos que ser servos e filhos obedientes a Deus, né? Ser tementes a Deus e seguir a Deus realmente com temor, certo? E crer realmente nas coisas, né, de Deus. Muito de nós, né, deixamos, às vezes, de crer em Deus, né, quando passamos por dificuldades, quando muitas vezes as nossas orações não são atendidas, né? E isso daí é o sinal de que a pessoa nunca foi crente. Porque o crente realmente, que é justificado por Deus, tem que ter o entendimento que nesse mundo terás aflições, mas tenho de bom ânimo, porque eu venci o mundo, certo? Então, ser crente, ser justificado por Deus, ter a justificação por Deus, certo? É também padecer aqui nesse mundo, assim como Cristo padeceu, certo? Nós não somos diferentes. Se o nosso mestre, se o nosso Deus veio a esse mundo, né, como homem e sofreu e pagou pelos nossos pecados, nós também, né, passamos por dificuldades, passamos por intempéries, né, e temos que ficar firmes, né, na fé em Cristo Jesus. Vamos prosseguir então, meu irmão. Vamos falar aqui da circuncisão. É igualmente o pai dos, ou seja, Abraão, né, é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são incircuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncidão. O judeu circuncidado é justificado somente pela fé. Então, Paulo continua, olha, não adianta você ser circuncidado. Se você não tiver fé, não adianta, você não vai ter justificação. Não adianta você ser batizado. Não adianta você descer as águas. Se você não tiver fé, você não vai ser justificado pelo sangue de Cristo, né? Deus colocou em nós, irmãos, uma marca indelével, que não pode apagar. Nos sacramentos, Deus garante as consequências da justificação a todos os que creem, não a todos os que recebem o sinal. Tá? Vou repetir aqui para os irmãos. Deus colocou em nós uma marca indelével que não pode apagar. Essa marca é o Espírito Santo. Nos sacramentos, Deus garante as consequências da justificação a todos os que creem, não a todos que recebem o sinal. Então, os sinais que muitos crentes recebem, crentes entre aspas, recebem, se eles não tiverem a fé e não creem realmente em Cristo, certo? E não viver uma vida de obediência a Cristo, certo? Não adianta nada, certo? Infelizmente, não tem a salvação e não tem a justificação, certo? Então, nós temos que crer em Jesus Cristo, certo? E não simplesmente receber o sinal. Então, por isso que é muito importante a gente andar com os nossos filhos, né? Mostrar para eles, né, como realmente adorar a Deus, como realmente viver uma vida, né, com Deus, buscando uma vida de santidade, uma vida de justificação realmente, para que eles tenham esse entendimento. Às vezes, conversando com muitas pessoas, as pessoas às vezes, sabe, me perguntam, Ronaldo, será que eu sou salvo? Será que realmente eu sou justificado por Deus? Será que realmente Deus me alcançou? Muitas e muitas pessoas têm essa dúvida, certo? Justamente por isso, por às vezes não entender, né, esse sinal da justificação, por não entender realmente que nós somos justificados pela fé, certo? Então nós temos que ter, às vezes as dúvidas, né, é interessante para que a gente busque, para que a gente se encontre mais com Deus. Tá? Às vezes a gente muito consciente das coisas também, não é tão positivo. Nós precisamos buscar a Deus, precisamos buscar realmente esse entendimento da justificação de Deus nas nossas vidas. Vamos continuar, meu irmão. A justificação pela fé suplantou a obediência à lei. Recebido pela fé,
Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Os herdeiros de Abraão e de sua descendência não recebem a herança da promessa pela lei, mas pela fé. Então, Paulo continua e fala, todos aqueles herdeiros de Abraão, né, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, todos eles, né, eles não receberam a justificação, né, através da lei, mas sim através, né, da crença, através de crer em Jesus Cristo. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, certo? Então, se a lei é válida para que a gente possa ser salvo, então a gente ter fé ou não em Cristo, certo? Ela é inútil. Irmãos, pense bem, se as obras, ou seja, se a lei fosse válida para que nós fôssemos justificados, a pergunta é, por que Jesus Cristo veio a esse mundo? Por que Jesus Cristo veio a esse mundo e padeceu tanto ali na cruz? Padeceu tanto ali na Via Crucis até chegar na crucificação? Não havia motivo. Não haveria motivo do Pai enviar o Filho aqui para tudo o que ele passou. Então, é claro que nós somos salvos mediante apenas a fé em Cristo Jesus. E Paulo, né, na sua carta aos Romanos, né, por essa disputa que existia na igreja de Roma entre gentios e judeus, ele vai ser bem enfático nisso. Olha, não adianta vocês ficarem brigando, né, um com o outro aí, porque no cerne das coisas, né, na realidade, o que salva é somente a fé em Cristo Jesus. Né? Hoje em dia a gente vê brigas, né, eclesiásticas, certo? Praticamente em vão, irmãos. Porque o que realmente importa é a nossa fé em Cristo. Nós somos justificados por essa fé, por crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Por que Paulo chega a uma conclusão tão implacável a respeito daqueles que pensam que a justificação vem por meio das obras, da lei, e não por meio da fé somente? Porque a lei produz o quê? A ira. O que a lei, irmãos, efetua não é salvação. Justificação, o perdão. É a ira de Deus. Se colocamos nossa confiança na lei, a única coisa que podemos esperar obter com isso é a ira de Deus. Se procurarmos basear nossa salvação em nosso mérito, como disse o professor Luigi, a única coisa que iremos merecer é a ira de Deus. Então, irmãos, nós somos sem mérito nenhum, certo? Nós não podemos nos gabar, né, de algum mérito ou de alguma obra ou de alguma coisa. Porque o que nós vamos receber vai ser somente a ira de Deus. Meu irmão, então, nas minhas orações, agradeço tanto a igreja, né? Porque eu venho de uma outra igreja que era muito legalista. E ali eu tive, porque a gente tem que ter a certeza da nossa salvação. E antes de entrar na PIB, eu não tinha. E Deus começou a trabalhar no meu coração. E tudo isso que o irmão está ministrando, eu acredito 100%. Quando eu creio que eu sou justificado, não porque eu sou justo, mas porque Ele é justo. E Ele é a nossa esperança. Então, gostaria até de deixar uma palavra aqui, não sei, mas assim, custe o que custar, passe o que passar, a gente jamais pode deixar Jesus. A gente tem que permanecer grudado com Ele, agarrado, porque é Ele que é o justo, Ele que é o santo, e os nossos olhos têm que estar sempre nele, porque se a gente, uma coisa que eu também aprendi aí, que da gente não tem nada de bom na gente, tudo que a gente faz, a depravação total, né? Se tem alguma coisa boa na nossa vida, é porque é dele, não da gente, né? E eu tenho essa certeza, essa convicção da salvação em Cristo Jesus. E é isso que me dá força de perseverar até o fim. Amém, meu irmão. É importante esse testemunho, né? Para que
tanto eu como os demais irmãos, né, a gente consiga ter forças, né, para que a gente possa realmente perseverar em Cristo Jesus. Nós sabemos que esse mundo é do maligno. Nós sabemos que nós temos muitas provações ainda a passar até estarmos, né, na presença realmente do nosso Senhor. Mas a certeza é essa, de que, né, em nós mesmos nós não temos nada, mas com Jesus na nossa vida, né, nós somos mais que vencedores, né? Essa é a realidade. Mas sempre com essa certeza realmente, né, de que nós somos justificados, né, não pelo nosso mérito, não pela nossa bondade ou pelas nossas obras, mas sim pelo mérito, pela bondade, pelo amor de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Podemos continuar, meu querido. E então, então Paulo continua. E onde não há lei, não há transgressão. Então, Paulo vai continuar, né, a falar sobre esse tipo de coisa. Se Deus não houvesse colocado nenhum padrão, irmãos, nenhum padrão de justiça, ou estabelecido nenhuma obrigação sobre nós, então seríamos autônomos, seríamos livres para fazer o que desejássemos. Por isso que a lei é importante. Por isso que nós não vamos, por isso que Paulo fala aqui que a lei ela não é revogada. A lei não serve para nos salvar, mas ela serve para nos dar um parâmetro de justiça, um parâmetro que o próprio Deus entregou ali a Moisés, ali nos 10 mandamentos. Tem um filósofo, o Dostoiévski, que diz assim: se Deus não existe, tudo é permitido, certo? Agora, se a lei não vigorasse mais em nós, também tudo seria permitido, porque nós não teríamos um padrão de vivência, nós não teríamos uma regra de como, até onde a gente pode chegar ou não. Então, por isso que a lei, ela não é abolida. A lei, ela é para que nós possamos ter um parâmetro nas nossas vidas aqui nesse mundo. B, segundo a graça. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Portanto, a promessa vem pela fé, certo? Por que é pela fé? Provém da fé para que seja segundo a graça. Irmãos, a certeza pertence àqueles que são da fé que teve Abraão. Então, ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Então, ali, quando Paulo fala isso, Paulo tira e quebra um pouco o orgulho ali dos seus compatriotas judeus, né? E ele vai falar isso, né? Deve ter sido um escândalo ali para os judeus, quando Paulo fala, ó, ele é pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ou seja, Paulo está falando, olha, Abraão é pai tanto de judeus como de gentios, certo? Isso foi instituído pelo próprio Deus. Então, judeus, vocês não têm que se vangloriar que vocês têm, né, como pai o pai Abraão, certo? Então, Paulo quebra esse paradigma ali com os judeus e faz com que eles entendam, pelo menos ele tenta fazer isso, que eles entendam que eles não vão ser justificados por ser descendente de Abraão, mas sim descendente, né, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Podemos continuar, meu irmão. Fé que justifica. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em que creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Então, a gente vê aqui, né, que ele não apenas creu em Deus, como está escrito aqui no nosso estudo, qualquer um pode crer em Deus. Satanás crê em Deus. Lá em 2 Timóteo 2,19 diz assim, os demônios creem em Deus e tremem. Certo? O que eles não fazem é simplesmente obedecer.
né? E nós devemos o quê? Obedecer. Nós devemos não só crer, mas também obedecer. Irmãos, fé salvadora é crer em Deus, colocar nossa confiança nele para a nossa vida e nossa morte. Prestem bem atenção nisso, irmãos. E viver pela confiança em suas promessas, mesmo quando não podemos ver o cumprimento dessas promessas, certo? Então, irmãos, foi assim que Abraão, né, foi constituído justo. Por quê? Porque ele creu nas promessas de Deus, né? Imagina só Abraão, uma pessoa riquíssima, uma pessoa cheia de posse, Deus fala, olha, sai da sua parentela e vai para um lugar aonde eu te indicar. Mas aonde, Senhor? Não, vai caminhando aqui, quando eu falar para você parar, você para. Certo? Depois Deus chega e fala para ele, olha, você vai ser pai de muitas nações. Olha, você vai ter um filho, mas como? Eu já tenho quase 100 anos e a minha esposa tem 80. Certo? Ou seja, Abraão creu em todas as promessas que Deus fez a ele. E é a mesma coisa com nós hoje. Nós também temos que crer através de fé em todas as promessas. Qual que é a promessa que nós temos de Deus? Que nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar em glória e vai levar os seus. Então, é essa a nossa crença. É nisso que nós devemos realmente, né, ter confiança e se apegar nisso. O diabo, os seus demônios, né, eles já sabem do seu fim. Então, o que eles fazem é justamente tentar atrapalhar o que ele puder as pessoas que estão aqui nesse mundo, né? Então, a gente, né, tem que entender esse lado, né? Porque Satanás, ele só quer, né, o que ele é? Ele é o pai da mentira, ele só quer discórdia, ele quer só fazer a confusão dele. Continuando, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você, mesmo será o seu herdeiro. Lembra do texto que eu li lá de Gênesis 15, de 1 até 5? Certo? A promessa de Deus foi justamente isso. Olha, você pode ficar em paz, que você vai ter um herdeiro gerado de você mesmo e de Sara. Certo? O seu empregado, Eliasar, ele não vai ser o seu herdeiro. Quem vai ser seu herdeiro vai ser um filho seu. E Abraão foi justificado justamente por isso. Porque mesmo com toda a sua idade, mesmo com toda a infertilidade de Sara, ele creu, né? Ele acreditou realmente em Deus que tudo aquilo ia acontecer. E isso lhe foi acreditado como justiça. Plenamente convencido. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Aqui em cima eu coloquei, Abraão estava tratando com Deus, e o Deus com quem estava tratando podia dizer, haja, ou seja, haja luz, né? Deus, ele fez esse mundo do nada, e fez toda a criação, né? Fez o céu, fez a terra, fez o mar. Então, Abraão podia crer nesse Deus, né, no qual fez todas essas coisas. Abraão não duvidou. Em consequência, isso lhe foi também acreditado como justiça. Então, a gente vê o pai Abraão, né, o pai tanto dos judeus como dos gentios, que ele teve fé suficiente e creu realmente em tudo naquilo que Deus, né, promete. Para nós hoje, será que hoje nós temos essa mesma fé? Será que hoje nós também a gente consegue crer nas coisas que Deus promete para nós? Como é que é a nossa fé? A nossa fé, ela é uma fé realmente verdadeira? Ela é uma fé realmente que crê
nas promessas de Deus, assim como Abraão creu, ou a nossa fé é falha? Nossa fé é fraca? Isso é um ponto a se pensar, meus irmãos, de como nós, né, nós mesmos nos vemos nos dias de hoje. Né? Qual que é o nosso pensamento? Qual é a nossa atitude mediante a Deus? Um outro ponto aqui, para a gente finalizar, é a ressurreição. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado por nossa justificação. Poderia parecer, irmãos, que uma vez que temos essa dupla imputação e virtude da vida e da morte de Jesus, nossa justificação estaria assegurada. Mas há, no entanto, mais um elemento que ainda não analisamos, isto é, a ressurreição de Cristo. Podemos prosseguir, irmão? Se Jesus tivesse, irmãos, prestem bem atenção, se Jesus tivesse permanecido morto, não teríamos nenhuma justificação. Mas quando o Pai ressuscitou o Filho da morte, ele proclamou ao mundo: eu aceito esse pagamento em favor dos devedores que não podem pagar. Então, a morte, ou seja, a ressurreição de Cristo, ela é tão importante quanto o sacrifício e a morte de Cristo. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, tudo o que ele fez, tudo o que aconteceu, não ia valer de absolutamente nada. Então, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é de suma importância para nós, que através da ressurreição de Cristo, no último dia, quando Jesus Cristo voltar a esse mundo, nós também seremos ressuscitados, assim como Jesus Cristo foi. Por isso que a ressurreição de Cristo é tão importante para nós, quanto a justificação, quanto o seu sacrifício que nos justificou. Irmãos, a ressurreição de Jesus não é simplesmente para a sua própria validação. Nós sabemos que quando Jesus Cristo ressuscitou, certo? Isso o validou realmente como Deus, né? Como um Deus ressurreto. Mas para nós é também para a nossa justificação, porque representa a demonstração por parte de Deus ao seu povo injusto, de que ele aceita o pagamento total da dívida moral na qual esse povo incorreu. Então, é através da morte de Cristo nós somos justificados. Né? Através do que nós cremos em Cristo Jesus, nós somos justificados. E a ressurreição de Cristo, da mesma forma, nos mostra realmente, certo, que pertencemos, né, a Deus, que ali no final dos tempos nós também seremos ressuscitados, assim como Jesus também ressuscitou. Certo? Então, isso é de suma importância para nós também. Nós temos essa mentalidade da ressurreição de Cristo, porque não iria adiantar absolutamente nada todo o sacrifício de Cristo se aquela validação realmente da ressurreição não tivesse acontecido. Para nós é de suma importância. Não há mais separação entre Deus e o homem. A ruptura causada pela queda foi desfeita pela morte e ressurreição de Cristo. Então, nós somos justificados tanto pela morte quanto pela ressurreição de Jesus Cristo, né? O véu ali foi rasgado, né? Agora não há mais um distanciamento entre nós e Deus, justamente por isso. Porque nós temos Jesus Cristo, né, vivo, né, de carne e osso, ali com Deus, né, sendo nosso advogado, né, e advogando a favor de nós. Por isso que quando nós pecamos, quando nós cometemos alguma transgressão, certo? Deus já não vê mais os nossos pecados, mas vê sim o sacrifício de Jesus Cristo por cada um de nós. Então, a justificação, irmãos, em Cristo Jesus, tá?
Eu espero que os irmãos tenham entendido isso, que é de suma importância para nós como crentes de Jesus. Somos justificados somente pela fé, né? E a ressurreição de Cristo, né, também nos dá a validação, né, como crentes em Cristo Jesus, e que no final dos tempos seremos ressuscitados, né, dos mortos para ter uma vida, né, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? É isso aí, eu acho que esse é o final da aula, e isso, Deus abençoe, e até a próxima aula. Irmãos, me perdoem, eu não sou o irmão Luigi, né?